Fala aí, galera, vamos acompanhar Samuel Venâncio fazendo sua análise em cima aí dessa derrota do Cruzeiro. Ele desabafou porque o Cruzeiro não jogou nada, né? E com isso caiu aí pro 7º lugar e complicou a situação aí no campeonato. Já deixa aquele like, se inscreve, ative o sininho e bora acompanhar. Vamos lá, Thiago Valu, já de volta aqui após a zona mista e a entrevista coletiva. E para aquela análise que a gente faz dessa derrota do Cruzeiro, primeiro aí a gente tem que explicar sempre isso, né? Que a coletiva ali é um lugar onde você faz uma pergunta e o entrevistado responde o que ele quer e você tem uma pergunta, não é um debate, não é uma luta de boxe, não é nada como alguns aí gostariam que fosse, né? Então, só para ficar esse registro aí, e tô tranquilo aí com esses comentários aí que alguns fazem, mas ali você pergunta e quase nunca a sua pergunta vai ser respondida. Mas ainda pegando lá o gancho da entrevista coletiva do Seabra, não teve como ele falar da questão física, não teve como até abordar essa questão física dele, porque realmente o São Paulo veio com um time reserva, mas isso aí eu acho que deixou a situação a mesma coisa. Pode falar que os jogadores estavam descansados, querendo mostrar serviço, mas era o time reserva do São Paulo, né? E quando eu volto nesse tema, eu usei outras palavras, obviamente, na pergunta, e ele não quis responder, mas a insatisfação após a coletiva, ela estava na pergunta com outras palavras, obviamente, e isso faz parte do ser jornalista, né? Mas quando o Seabra, ele vai para a coletiva e ele exalta um time reserva do São Paulo que não pensou no Cruzeiro, só pensou ontem, olha lá, talvez só pensou hoje aí porque a turma estava de cabeça inchada, como eu disse. Então, não dá para tentar minimizar esse resultado do Cruzeiro depois de 2 semanas com um São Paulo reserva, que isso não tem como, não tem como. Não adianta, tem que chegar e assumir, o time foi mal, os treinamentos não surtiram efeitos, a gente teve aí o período de data FIFA para trabalhar e nada deu certo. O Cruzeiro fez um jogo muito ruim e o primeiro tempo foi ruim, o segundo tempo foi ruim, não arrumou nada. O Seabra, quando ele fala que voltou do intervalo, gente, a primeira chance do São Paulo já foi saiu a bola, o São Paulo já estava no ataque. Então, pensou em mudar, demorou a mexer, algumas coisas o Seabra ele vem fazendo e isso, obviamente, a gente não vai ser doido aqui de defender o indefensável, né? De tentar puxar algo positivo se não tem o algo positivo para puxar. E foi um Cruzeiro dominado do início ao fim. São Paulo, com o time reserva, criou as melhores oportunidades, o Cássio teve que trabalhar muito. E isso, você voltando depois de mais uma data FIFA, eu com sinceridade, essa aí, eu esperava alguma coisa diferente, porque o jogador descansou, com quem a gente conversou, não, a turma estava cansada mentalmente também, a sequência estava muito ruim, só que no meio dessa sequência ruim veio uma classificação diante da equipe do Boca Juniors, aí quebrou a sequência, os resultados ajudaram, você foi para a 5ª colocação, então era o melhor cenário do mundo para o Cruzeiro voltar e ter o desempenho que em alguns momentos já mostrou nessa temporada, né? Mas aconteceu exatamente o contrário, o Cruzeiro não conseguiu render, isso também precisa ser repassado aos jogadores, porque a responsabilidade ela precisa ser de todo mundo, mas claro, a partir de um momento em que uma outra coisa, era até uma outra pergunta que eu queria fazer para o Seabra. Além de não ter resultado, não tá tendo desempenho, e tá tendo queda em algumas coisas que a gente tinha de positivo nesse time. Hoje a defesa do Cruzeiro, ela tá numa instabilidade absurda. Qualquer time tá levando muito perigo ao gol do Cruzeiro. E isso já não aconteceu em vários jogos nessa temporada. Muito do que o Cruzeiro conseguiu fazer aqui no Mineirão, de ter uma baita campanha como mandante, foi porque a defesa foi muito estável e agora ela está instável.
Então, para não dizer que pegou apenas um, o Atlético Goianiense criou bastante. E a gente falou que esse era um ponto que precisava de mudar. Que precisava de passar uma outra impressão depois desse tempo todo para trabalhar. E não passou. Não passou. O ataque reserva do São Paulo deu uma canseira para a zaga do Cruzeiro e exigiu muito do Cássio. Até em um determinado momento não teve jeito naquele chutaço do William e o gol do São Paulo, que venceu com uma facilidade, volto a repetir, e isso é mais do que um sinal de alerta, porque temos ainda mais 2 datas FIFAs. A outra é só em outubro. Só que até lá tem um mata-mata de Copa Sul-Americana. E o que parece, pelo discurso de todo mundo, beleza, o Campeonato Brasileiro tá aqui, a gente tá ali, perto do G6, porque agora até saiu do G6, né, com esse resultado ruim em casa, e todo mundo apostando na Copa Sul-Americana. Só que não dá pra vislumbrar essa facilidade absurda de que o Cruzeiro vai chegar e vai ganhar a Copa Sul-Americana. Então, se não ganhar a Copa Sul-Americana e ficar fora de uma Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro, aí a temporada, por mais que você não brigue na parte de baixo para não cair para a Série B, por tudo que aconteceu, a temporada vai ser péssima. O Cruzeiro, com os investimentos que fez, com a condição que vem sendo dada, não estar na Copa Libertadores será, na minha opinião, um vexame. E são 2 caminhos para isso. Agora, apostar todas as fichas em uma competição de mata-mata em que a final é só mata, e é o que está aparecendo o discurso, o Marlon falou sobre isso na entrevista, não que estamos focados na Copa Sul-Americana, mas estamos aí bem na parte de cima da tabela, até o momento sim, é verdade, e temos 5 jogos para tentar chegar num título de Copa Sul-Americana. Um título seria maravilhoso, mas o Cruzeiro, com essa instabilidade vivida hoje, não dá pra gente cravar. Contra o Libertad, eu acho que o Cruzeiro é favorito. Agora, numa semifinal aí, primeiro tem que passar, né? Favoritismo você comprova dentro de campo. Agora, chegando numa semifinal, pode ter um Lanús aí que vai ser um grande adversário, e na final vem casca grossa lá do outro lado da chave. Então, o Cruzeiro, ele precisa se reencontrar em aspectos que até pouco tempo a gente elogiava. E isso vem acabando de um jogo para o outro. Vem acabando de um jogo para o outro. E 1 semana, 2 semanas, melhor dizendo, de data FIFA, não foram suficientes para isso. Então, a diretoria já falou por várias vezes, o Alexandre Matos esteve aqui na Samuca TV falando sobre questão de cobrança, de avaliação do trabalho, e obviamente o Cruzeiro hoje ele se encontra em uma situação de pressão na temporada, em que a resposta ela precisa vir rapidamente, porque como o Caio disse há pouco, o Cruzeiro, se ele não tiver uma evolução, a temporada pode acabar antes do previsto. E se acabar antes do previsto, vai ser uma decepção enorme, porque, volto a afirmar, com esses investimentos, o Cruzeiro tem por obrigação ir para uma Copa Libertadores em 2025. E o Fernando Seabra, para a gente fechar, a gente que já brincou por diversas vezes aqui, né? Não dá para brigar com o que todo mundo tá vendo. Até certo ponto, você pode falar isso e aquilo, meu time isso, meu time aquilo. Mas quando a gente falou sobre desempenho, o Cruzeiro perdeu vários jogos e teve um desempenho ok. E nesses últimos jogos, tirando a vitória aí sobre o Atlético Goianiense, o desempenho também foi ruim. O Cruzeiro não teve o resultado e não teve o desempenho. E isso é um ponto que preocupa. E quando o Seabra vai para uma coletiva demonstrando tranquilidade, é o que menos o torcedor quer ver. É o que menos a gente quer ver.
o Seabra precisa se indignar e assumir que ele é o responsável maior para o Cruzeiro jogar o que já jogou em alguns momentos desta temporada. Tem peças à disposição, por mais que alguns desfalques estejam acontecendo na equipe, mas as peças que o Cruzeiro tem, o time precisa jogar mais, e jogar mais mesmo, para não ficar toda a entrevista coletiva, e eu tinha falado isso lá no Barradão contra o Vitória, estádio Manuel Barradas. Todo adversário parece que é o melhor time do sonho de todo mundo. Véio. É o São Paulo do Telê num jogo, é o Atlético Goianiense que... Qual Atlético Goianiense que já foi aí brilhante? É o Vitória da época do Dida, todo time. Véio. Ah, porque tinha isso, tinha aquilo, tinha linha de 5, tinha ganhar duelos. A gente sabe tudo do adversário, mas neutralizar isso tem conseguido muito pouco. E aí, claro, é o trabalho do Fernando Seabra que precisa acontecer, porque senão a temporada vai ficar mais complicada para todos nós a partir de agora, Valor. E é isso, Cruzeiro mais uma vez, há vários jogos já, uns 8 jogos, o Cruzeiro não tem rendido bem, não tem jogado nada, né? Uns lampejos, um ou outro aí, mas na maioria das vezes o adversário tá sempre criando mais, tá jogando mais. Cruzeiro, mesmo em casa, onde ele tava 100%, hoje em dia não tá fazendo diferença nenhuma jogar em casa. O Cruzeiro tá muito mal, começando já pelas escalações e depois passando pelos jogadores jogando mal. Substituições que deveriam ser feitas durante o jogo não fazem, ou então demora a fazer. E o Cruzeiro, com isso, caiu muito, né? O Cruzeiro que há 8 jogos atrás, ou 9 jogos atrás, estava sendo cotado aí para brigar pelo título aí, junto com Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Tava ele e o Fortaleza lá. Eles colocaram o Cruzeiro, colocavam, né, Cruzeiro e Fortaleza como possíveis candidatos. Aí de repente o Cruzeiro caiu, o Fortaleza chegou até ficar em primeiro, já caiu de novo, mas ficou lá em cima, né? E o Cruzeiro nada. Foi só ladeira abaixo. Foi uma quebra de expectativa gigantesca, né? O Cruzeiro estava indo muito bem, de repente passou a não jogar nada. Parece que desaprendeu a jogar bola. Situação do Seabra cada vez mais complicada. Não sei, hein? Não sei se ele fica até o final do ano. Talvez fique porque, né, já faltam só 12 jogos. Tem a Sul-Americana, né, mas é a parte. O brasileiro 12 jogos. A Sul-Americana mais 5, né? Se chegar até a final, lógico. Não sei se ele vai ser mandado embora esse ano ainda. Mas pro ano que vem, não sei se continua não. Seabra caiu muito. Parece que nem tá treinando a equipe direito. Perdeu a mão mesmo. E os jogadores também não se ajudam, né? O elenco tá bem abaixo. O Alisson ainda parece que não tá bem fisicamente. O Seabra coloca ele. Na época que tava só o Romero lá, segurando as pontas. Ele tava segurando as pontas até do Lucas Silva e Ramiro. Mesmo assim, o Cruzeiro tava jogando bem ainda. E agora que colocou os dois pra jogar junto, tá muito mal. Então, eu acho melhor ele ficar aí treinando a parte, melhorar a parte física. Coisa que o Seabra provavelmente não vai fazer, mas deveria fazer. Deixar ele à parte aí treinando, parte física, melhorando, né? Porque com ele do jeito que tá, não tá dando. O Barreal, infelizmente, contundiu. O menino da base aí, Kaique Kenji, também contundiu, né? Poderia ter chances aí, ele. Não hoje, porque hoje tava complicado, porque a gente já tava derrotado, né? Tava sendo derrotado, então provavelmente não ia colocar os garotos, né? Porque acabam queimando eles. Mas nos próximos jogos poderia ter chance. E agora vai ficar alguns dias aí no departamento médico. O que é uma pena, né? Porque tem futuro esse garoto. Matheus Pereira é um pouco de enganação, né? Ele já chegou a me iludir. Eu achei que o cara era craque mesmo, mas a gente vê que ele é só um jogador mediano. Tem alguns lampejos que é de craque, né? Mas lampejos não fazem o time ganhar jogos. Um ou outro tudo bem, né? Você até ganha. Mas fazer você ficar lá em cima no campeonato ou ganhar títulos, muito difícil. Então,
ele precisa mostrar mais pra fazer jus aí, né, aos milhões que ele ganha. Porque senão, não adianta ficar aqui, né? Pro ano que vem, o Pedrinho vai ter que abrir mais aí o bolso e fazer negociações melhores, né? Porque as desse ano, no ataque eu não gostei do ataque. Eu gostei do meio ali e tal. O Alisson eu gostei que ele veio, mas infelizmente não tá dando bom por enquanto, né? Mas foi uma posição aí, um setor que eu gostei. O ataque eu não gostei e tá fazendo jus aí, né? Não tá rendendo, então eu acho que Cruzeiro ano que vem precisa melhorar bastante aí. O Alexandre tem que olhar melhor essas contratações para que a gente não possa errar. A gente precisa acertar para fazer um grande ano. E espero que esse ano a gente consiga essa vaga na Libertadores. Seja ficando entre os 6 ali, ou campeão da Sul-Americana. Mas que a gente consiga essa vaga aí. Nem que seja com alguém que esteja na nossa frente, entre os 4, ou em quinto, sexto ali, fazendo com que a gente entre. Mas a gente precisa entrar. De qualquer jeito. Então, Cruzeiro, bora entrar aí, fica entre os 6. Não depender de ninguém lá na nossa frente pra gente classificar sétimo, oitavo. Não tem que depender de ninguém. Não tem que depender de ninguém. É a gente conseguir essa vaga aí pra ano que vem ser um ano melhor aí. Novas contratações, melhores, né? E eu espero que se o Cruzeiro chegar nessa final, que seja contra o Fortaleza. Porque se a gente vencer, né, vai ser campeão e vai classificar pra Libertadores. Se a gente perder, a gente pelo menos consegue a vaga. Porque, lógico, se a gente ficar em sétimo, né? Porque se continuar caindo mais, aí não dá. Porque o Fortaleza vai ficar na nossa frente, então o sétimo classifica também. Então, pelo menos entre os 7 aí, conseguiria classificar. Mas a gente não pode pensar assim, né? O problema é que diante da situação, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. Porque o Cruzeiro tá de mal a pior. Se não fosse a pontuação que o Cruzeiro fez no primeiro turno, o Cruzeiro tava na segunda metade da tabela, né? Então, tem que pensar em tudo. Mas é isso, desabafo feito. Peço para vocês aí o like, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos e ative o sininho. Então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.